Olá, hoje eu vou falar uma conclusão do livro de Naum. O livro de Naum, ele expõe que Deus governa com mãos fortes sobre todas as nações. E sendo assim, ele não suporta a injustiça cometida pelos homens, de modo que estas, cedo ou tarde, terão uma resposta. Quer dizer, essas maldades, essas injustiças cometidas pelos homens não ficarão sem uma resposta. Exemplo disso foi o que aconteceu com a cidade de Nínive, que é abordada no livro de Naum, que no decorrer de sua existência e nas mudanças pelas quais a cidade enfrentou, ela passou a oprimir, a cometer injustiça contra o próprio povo e contra as cidades que estavam ao seu redor e ao seu derredor. Cidades que cercavam Nínive. E Nínive depositou toda a sua confiança no poder, na riqueza, na estrutura física e militar que ela possuía, no modo de viver e governar. Porém, tudo isso é passageiro e tem uma condição limitada. Logo, a confiança nessas coisas, que é no poder, na riqueza, na estrutura militar, na estrutura física de uma cidade, é uma confiança tola, porque essas coisas elas vão passar. Sem o temor a Deus, a cidade ela acaba a entrar em ruína. Assim, o livro de Naum reforça o entendimento de que Deus deve ser reconhecido como o único soberano entre as nações e a sua justiça é a realmente justa. Assim, em um determinado momento, ainda que muitos a tenham por tardia, ela ocorrerá. Quanto ao livro de Naum, este possui apenas 3 capítulos e eles abordam os seguintes temas. O capítulo 1, ele fala sobre o caráter de Deus e o juízo divino. E neste capítulo ele inicia primeiro apresentando quem foi o profeta Naum, que foi um homem eucosita, proveniente da cidade de Elcós, que fica localizada ali ao norte de Nínive, ao sul da cidade da Galileia, em Judá. E ele expõe que o Senhor é um Deus zeloso, mas é vingativo, é cheio de furor e que guarda a ira contra os seus inimigos. No entanto, ele é tardio em irar-se, porque ao culpado Deus não tem por inocente. Então, grande é o seu poder a ponto de controlar todo o universo e os seus habitantes. E neste capítulo, o profeta Naum aponta um fato muito especial. É o de que Deus é bom e é refúgio para aqueles que nele confiam. Ainda que o seu julgamento esteja recaindo sobre os ímpios, nele há proteção para os que nele creem. O julgamento do Senhor pode estar recaindo sobre as pessoas, mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que se acercam dele, estes são protegidos. E por fim, o profeta anuncia a definitiva queda da cidade de Nínive que está para ocorrer, que uma cidade que anteriormente ela era poderosa, mas quanto ao povo de Judá, que está ali na cidade de Nínive, esse seria guardado da destruição. Isso serviria de testemunho de que Deus, além de julgar o mal, ele traz restauração ao seu povo. Quanto ao capítulo 2, ele vai falar especificamente da queda da cidade de Nínive. E ele inicia trazendo a mensagem ao povo
de que Naum avisa de que está próximo a chegada de um ataque à cidade de Nínive. Sendo assim, que a cidade deveria se preparar para a guerra, que o povo ele deveria fortalecer as suas defesas, os seus armamentos e vigiar os seus caminhos. Isso porque se ele mantesse atento às pessoas que passavam pelo caminho, pela forma com que elas andavam, com que elas passavam ali pelo caminho, eles saberiam se o povo inimigo estava chegando para atacar a cidade. Porque se alguém tivesse ali passando e o inimigo estivesse chegando, esses correriam, esses fugiriam. Mas se eles estivessem calmos, trafegando por ali calmamente, tranquilos, demonstrava que ainda havia paz naquela cidade. Só que não adiantaria muito essa preparação, porque a invasão ela viria de qualquer forma sobre o povo. Porque seria uma nova forma de Deus tratar com o povo do seu amor. Que novamente se havia corrompido no portar, na forma de adorar a Deus. Logo, mesmo o povo de Nínive, estando preparado para a invasão, de nada valeria, pois a destruição da cidade, que foi decretada por Deus, ela ocorreria. Isso porque os descendentes de Jacó, do povo de Israel, eles deixaram-se corromper, enredar por costumes que não foram estabelecidos pelo seu próprio Deus, pelo Senhor Criador. E o homem nada pode fazer para resistir o juízo divino, quando Deus quer tratar com alguém. Assim, Nínive, uma cidade outrora forte e temida por outras, agora ela seria cativa, e a sua queda seria resultado da ação de Deus contra ela. O terceiro capítulo, que é o último, ele vai falar as razões do julgamento de Nínive. E o profeta Naum, ele declara que o povo de Nínive, os seus habitantes, estes seriam destruídos e exterminados da face da terra, porque os moradores se entregaram voluntariamente a uma vida de prostituição moral e cultural, a soberba, a uma vida de injustiça social, em que eles visavam apenas os benefícios próprios e se esqueceram de amar ao próximo. A exploração dos menos afortunados era nítida, principalmente a prática da idolatria. Comportamento que era praticado tanto pelo povo da época e era imposto para ser transmitido de geração a geração pelos habitantes da cidade de Nínive. Enfim, o capítulo 3, ele mostra que Nínive, por andar contra os preceitos, os ensinamentos do Senhor Deus, o próprio Senhor, ele traria seu juízo sobre a cidade. E como outras cidades não escaparam desse juízo, como, por exemplo, a cidade de Non-Amon, que é a antiga cidade egípcia chamada Tebas, Nínive não escaparia do juízo de Deus, que no mesmo fim ela teria que as demais. E o pior é que as outras nações, elas ainda não lamentariam a destruição da cidade de Nínive, uma vez que estas cidades ao seu redor e ao seu derredor, elas também já haviam sido oprimidas e sofrido sob o domínio da cidade de Nínive, restando a elas apenas ser uma vergonha pública e notória, uma humilhação
diante de todos. Esta é a mensagem que o livro de Naum nos deixa, que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de esperança. Ele dá as suas instruções quando as coisas começam a sair do controle, que não devem ser assim. Deus dá um aviso, Deus dá outro, Deus dá oportunidades das pessoas corrigirem. Mas quando as pessoas não estão dispostas a corrigirem, Deus, que é um Deus que se ira, mas é tardio em demonstrar essa ira, porque o seu maior anseio, o seu desejo é que o homem cumpra a sua vontade. Mesmo Deus sendo tardio em irar-se, um momento ou outro, ele vai se voltar contra aqueles que não obedeceram às suas palavras. Sendo assim, que nós possamos guardar a mensagem do livro de Naum, que a nossa vida possa ser conduzida segundo os preceitos, os desígnios que o Senhor Deus tem traçado, para que nós não venhamos a sofrer de forma desnecessária, porque melhor é estar na presença do Senhor e andar segundo os seus preceitos e ter uma vida longa, do que termos uma vida desregrada, uma vida livre segundo as nossas próprias vontades e os nossos próprios interesses, e depois padecermos por causa de algo que poderíamos ter evitado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Se possível, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.